Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o nosso diálogo de hoje vai direto da terrinha de Portugal, amada, querida. Prometi para o Célio que eu vou encher a bola de Portugal, porque é uma terra que eu preciso conhecer e eu amo sem conhecer Portugal. Agora você imagina depois que eu conhecer, então. Então eu estou recebendo dois queridos professores da Universidade Trás-os-Montes de Portugal, o professor Francisco Cardoso, titular da Escola de Ciências Humanas e Sociais, e o professor Célio Pinto também, e que nos atendem, porque eles estão desenvolvendo um trabalho importante em Portugal com relação a uma tese sobre os profissionais de saúde em resposta à pandemia. Antes da gravação, professor Francisco, obrigado mais uma vez, eu estava falando com o Célio antes do senhor entrar. Nós estamos aí agora partindo para o fim desse estudo em Portugal, né? O que levou o senhor a capitanear, a liderar esse estudo em cima dos profissionais de saúde? Bom, antes de mais, agradeço as palavras dirigidas e o convite foi feito, portanto vou tentar responder às questões e esta partilha. Acho que devemos todos aprender com o que vai acontecendo neste ciclo de pandemia, quer cá, quer aí no Brasil. O estudo dos profissionais de saúde, repare que isto é uma época marcada e, portanto, ou se faz estudos agora, aqui em sintonia com a pandemia, quer nos profissionais de saúde, quer na população geral, que também desenvolvemos esses estudos. Portanto, é um sentido de oportunidade para aprendermos e para podermos potenciar respostas e organização. Por isso, quer em trabalho na melhoria da resiliência, capaz de resistência e resiliência face a este período muito adverso. Professor Célio, quem são os profissionais de saúde alvo do seu estudo? Antes de mais, deixe-me agradecer e será sempre bem-vindo a Portugal. Cumprimentar também o professor Francisco e, como ele disse, os profissionais de saúde são apenas um grupo daqueles que o estudo contempla, inclusive a população geral. Os profissionais de saúde nós definimos-los como todos aqueles que prestaram ou que estão neste momento a prestar um serviço que é entendido como de saúde, independentemente da instituição onde trabalham, e que estão na linha da frente ou na linha da retaguarda, consoante o que quisermos achar, mas que têm contacto com a dinâmica da pandemia. Nós, em Portugal, estamos a estudar este vasto leque de profissionais e, como o professor Francisco disse bem, eles são apenas uma parte da população e interessam-nos como população específica porque sabemos que é, desde logo, um grupo de pessoas que estão sujeitos a elevado stress devido à sua complexidade funcional e também estão sujeitos a um nível muito grande de contágio, como aliás as estatísticas provam e que tem ocorrido em vários países. Professor Francisco, o nível de estresse, eu posso imaginar, eu estou perguntando, eu estou imaginando, eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente. Eu posso dividir em dois fatores o que carregam esses profissionais da saúde, que poderia ser a quantidade enorme de infectados que eles estão tendo que tratar e também o estresse pessoal em relação a si e à própria família.
Exatamente. Há uma grande resposta do serviço, da resposta minuto em minuto, momento que é preciso responder e nos inícios, agora não tanto, estamos numa outra fase, mas nos inícios havia uma grande imprevisibilidade sobre o que iria acontecer, quer no percurso dos tratamentos, na taxa de incidência. Portanto, esse estado de alerta permanente, o que requeremos uma ativação organísmica constante, uma ativação cognitiva, emocional, portanto, sempre elevados níveis. E são esses elevados níveis de racional e resposta ativa podem, claro ou não, chama-se stress somático, que dentro dos aspectos vivenciais estaríamos no stress peritraumático. Obviamente que a este stress situacional acresce ainda o receio de ir familiares, quer diretamente, quer os familiares surgirem eles próprios nos serviços de urgência para serem. Portanto, muito bem, estavam perante uma dupla exigência, sim. O Dr. Célio, as pesquisas, as perguntas que vocês estão encaminhando, naturalmente elaboradas por vocês, pensadas por vocês, estudadas por vocês, mas elas estão sendo feitas a esses profissionais via eletrônica, não há um contato físico com eles, né? Exatamente. Como nós começamos a pesquisa numa fase inicial da pandemia, nós tínhamos que arranjar uma solução de inquirir estes profissionais dentro do tempo oportuno, mas sobretudo garantindo condições de segurança para os próprios, para os investigadores, e que não fosse um motivo de causar ansiedade ou maior medo relativamente àquele que existia, nem perturbar a investigação nesse sentido. Dessa forma, nós decidimos inquirir os profissionais por um questionário do tipo survey eletrónico, em que contém algumas escalas já validadas e utilizadas noutros países, além de outra informação que nós precisávamos de recolher para contemplar e para completar essa investigação. Mas foi isso que foi feito. Professor Francisco, e a adesão? Como é que tem sido a adesão dos profissionais de saúde a esse estudo? Digamos que a adesão podemos considerar satisfatória, digamos que atendendo ao elevado stress, à elevada carga de trabalho que estão a ter, dizer não sendo ótima também, mas é suficiente para, digamos, se tirar algumas ilações importantes, quer dos níveis de stress vivenciados, e também na população geral, a adesão também considerada obrigatória, apesar de ter havido também uma grande sobrecarga de investigações, não é? Requerendo. Mas quer aqui, portanto, eu tenho a experiência também da recolha de dados no Brasil, com quem tive a oportunidade, ou tivemos a oportunidade de coordenar a semana passada num curso online também, de troca de experiências e de troca de dados. Portanto, quer dizer, digamos que é mais ou menos similar. No início há uma grande frequência de resposta, que depois vai diminuindo e, portanto, tem que haver da nossa parte uma persistência e também usar com essas resistências que são naturais surgirem em termos de cansaço. Célio, as pesquisas traumáticas de estresse, elas estão sendo realizadas em diversos lugares do mundo, e vocês também têm parcerias com diversos lugares do mundo, entre eles o Brasil, né? Como o professor Francisco falou, ao mesmo tempo que vem sendo feita no Brasil, em primeiro lugar, a pergunta já dá para você ter uma noção desse nível de estresse em Portugal? E a segunda pergunta, já dá para ter alguma comparação com o Brasil? Quem é que está mais estressado em termos de quem lida com a pandemia?
Sim, relativamente a esses dados, eu gostaria que o professor Francisco, como autor principal desses dados, os pudesse fornecer. Aliás, a pergunta é melhor colocada a ele. De qualquer forma, eu posso dizer que dos dados parciais, sim, poderá haver algumas diferenças que ainda não estão completamente elucidadas em relação aos profissionais de saúde. Mas em relação à comparação Brasil-Portugal, o professor Francisco tem esses dados. Aliás, ele é o autor principal dessa coleta e acho que a pergunta devia ser colocada e ele poderá responder melhor. Então já passou a bola para o senhor, doutor Francisco. A bola já está com o senhor, pode fazer o gol. Aliás, Sim, eu fiquei sabendo que o senhor é torcedor do Porto. Não sei se é verdade isso, em todo caso. Sim. Correu bem. Relativamente aos dados Brasil-Portugal, há de facto algumas diferenças acentuadas, digamos assim, nos níveis de stress. Vamos falar em termos de níveis, porque há aquele stress que podemos considerar médio, moderado. As diferenças não são assim muito grandes. Temos a volta de 40% contra 33% em Portugal. Mas quando subimos a escala, por exemplo, para o stress severo, aqui a diferença começa a dar-se. O Brasil à volta de 9%, portanto, há uma diferença bastante acentuada. E se avançarmos para, digamos, mesmo em termos também feminino, também se notam essas diferenças, não é? Bastante acentuadas. Portanto, qual é a preocupação destes dados? É que a preocupação destes dados, digamos, repare que 20% da população, 20 em 100, serão 200 em 1.000, serão 2.000 em 10.000 e, portanto, atendendo à população do Brasil, se continuarmos a raciocinar em termos de fator 10, vemos que é uma grande quantidade de população que está em severidade. Ora, esses níveis de severidade podem ter prognóstico de virem a desenvolver stress pós-traumático, isto é, pessoas que posteriormente vão ter pesadelos, vão ter problemas de sono, vão ter problemas somáticos, e algumas já têm sintomas de tontura, desconto no estômago, e é uma grande porque serviços de saúde deveriam prestar atenção desde já. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Agora, o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Poupa Tempo para facilitar a sua vida. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara.
Valorize o perto. Valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com os professores Célio Pinto e Francisco Cardoso, diretamente de Portugal, falando de um estudo relacionado à área da psicologia, especificamente ao estresse, a resposta que os profissionais de saúde em Portugal e no Brasil estão dando e tendo em relação à pandemia. Doutor Célio, doutor Francisco citou fatalmente com relação a consequências emocionais que virão em cima desses profissionais. Já o professor Zé Aparecido aqui no Brasil, inclusive eu participei de uma das pesquisas voltada à população, específica aos profissionais de saúde. A população também sofre, não é diferente dos médicos. É claro que vocês já conseguem definir se a população está sofrendo mais, menos ou igual àquilo que médicos e profissionais da área de saúde estão sofrendo. Essas consequências também podem ser maiores ou menores dependendo do estresse, é isso? É isso, Edmo, mas permitam-me que faça uma primeira observação. O professor Francisco apresentou dados que penso são da população geral e uma segunda parte do estudo em que eu me incluo está a estudar os profissionais de saúde, da qual ainda não tem os resultados todos. O professor Francisco estudou e iniciou a sua pesquisa, na qual me incluiu posteriormente, pelos dados precisamente da população geral. E a questão é perceber se desta pandemia resultam complicações que nós neste momento estivemos a avaliar como sendo peritraumáticas, portanto a ansiedade, o medo, o stress, mas a importância deste estudo é no futuro perceber se esta complicação imediata, digamos assim, se acomoda pela população e também pelos profissionais, logicamente, se acomoda em consequências que sejam menos lesivas para a pessoa, consequências emocionais. E o que nos parece é que, de facto, e nos profissionais de saúde em concreto, visto que são já um grupo de alto desgaste, sujeito a uma pressão, e neste caso não são diferentes da população geral, porque desconheciam totalmente a doença no seu início, importa-nos saber como é que vão reagir no futuro. E se, em termos de até absentismo no trabalho, ou até preparação para o exercício profissional, se a sua saúde psicológica o permite, ou se há condições para que persistam na profissão. Professor Francisco, quer complementar? Portanto, complementando, digamos que repare, as diferenças em termos de facto, as diferenças de Portugal, profissionais da população geral, são mistas, digamos, a vida que a partida é surpreendente, não é? Porque os profissionais de saúde estavam, digamos, submetidos a uma grande pressão profissional. Mas, por outro lado, podemos entender essa não diferença da seguinte forma: os profissionais de saúde também têm um científico e uma capacidade de lidar com a situação. E, portanto, há uma dimensão que é muito importante para entender isto, que é a percepção do rol da situação. Se pensamos no rol da situação, o profissional melhor a perceber a situação e sente maior domínio sobre a situação, a avaliar consequências relativamente à população geral, no que lhe falta conhecimento e, portanto, está sujeito à informação que é veiculada nos órgãos de comunicação social. E, portanto,
daí é a forma de eu entender o facto dos profissionais de saúde não apresentarem maiores níveis de stress relativamente à população. É esta capacidade da situação é que me sou capaz de com a situação, não tenho ferramentas para lidar com a situação, que faz, digamos, com que o saúde, e onde ele tem um treino sobre isso, não seja níveis que acaba por haver, não é? Nós temos uma faixa de talvez 5% de profissionais de saúde que estão digamos, no vermelho, não é? Mas digamos que seria de esperar mais. Célio, a psicologia, nesse processo, e aí a pergunta é para os dois, tá? Mas eu vou começar pelo Célio. A psicologia, nesse processo, o professor falou um negócio que é verdade. O profissional de saúde, ele é melhor preparado, normalmente, no currículo das faculdades, das universidades deles, eles estudaram psicologia, provavelmente fazem parte do currículo deles, eles estão melhores preparados que nós, cidadãos comuns. Isso eu tenho absoluta certeza disso, e porque também eles estão acostumados a dia a dia a trabalhar com o estresse. Não é a pandemia que trouxe o estresse, não é novidade, eles têm o estresse no dia a dia deles. Mas há suporte psicológico durante esse período, por exemplo, aí em Portugal, para profissionais da área de saúde? No caso em concreto, em Portugal, algumas linhas de apoio psicológico foram criadas para profissionais. Não podemos dizer que a resposta abrange todo o sistema ou todas as pessoas que dela precisem. O que podemos dizer é que é uma resposta muito pequena comparativamente às necessidades que nós temos vindo a identificar à medida que vamos estudando o problema. Nós precisamos também perceber que a resposta da psicologia terá que sempre ser uma resposta individualizada, apesar do problema ser ou ter uma base que é comum e surgiu numa altura de pandemia. Nós temos que responder a cada pessoa e teremos que perceber o problema concreto de cada pessoa e da sua vivência emocional. Portanto, a resposta nunca é uma resposta geral, apesar de haver intervenção como a literacia em saúde, como a psicoeducação, mas haverá sempre uma resposta que tem que ser individualizada. E é isso que, se calhar, nos serviços, tal como noutros países industrializados e também noutros países no mundo em geral, podemos estar perante uma falha dos cuidados psicológicos no futuro. Precisaremos muito de cuidados psicológicos. Eu vou complementar para o professor Francisco a esta mesma pergunta, que eu gostaria de ver a opinião dele, mas eu vou complementar. Os profissionais de saúde aceitam o apoio psicológico nesse momento de pandemia, nesse momento, vamos chamar de crise que eles estão vivendo dentro da área, de cada um na área deles? Portanto, retomando então o raciocínio do Célio, eu diria que há uma característica interessante que nós estamos a avaliar em termos de profissionais de saúde, que é a forma cognitiva como eles regulam as emoções, não é? E aquilo que nós verificamos é que o essencial é não haver um pensamento negativo perante as situações. Portanto, haver, digamos, mais importante do que pensar positivamente é não pensar negativamente, não é? Portanto, e os dados que este conjunto de profissionais que consegue não pensar negativamente, consegue melhor lidar com as situações. Segundo aspecto, a minha percepção é a mobilização de serviços de apoio. E, aliás, foi com o Ministério, digamos, a Direção-Geral de Saúde, desde o início, contactou a Ordem de Psicólogos, solicitando ajuda, criando linhas de apoio e, portanto, acho que a cooperação
existente é bastante o que se dizer, e creio eu que terá sido esta conjugação de interrelação entre diferentes profissionais que ha levado no conjunto a que a situação, seja pelo menos a minha vista, estou convencido que os globais devemos dar nota positiva aos serviços, à forma como este surdo tem lado e tem sido confrontado. Célio, só para concluir, Portugal hoje encontra-se num estágio equilibrado, já foi o platô, Portugal, a população, o governo, hoje nós estamos numa posição em Portugal muito mais já entendida, assimilada e caindo a curva do que estávamos ou em comparação ao Brasil? Como dizia o professor Francisco, a resposta em Portugal, comparada com o Brasil, apesar de países muito diferentes na sua organização de saúde e na sua política, existiu sempre desde o início uma mensagem clara e com alguma unanimidade no sentido de prevenir o vírus, prevenir a sua transmissão e, portanto, as indicações que foram dadas pela comunidade científica foram quase sempre, ou na sua maioria, aceitos pelo poder político. Algo que não verificamos, ou pelo menos tendemos a não verificar no Brasil, em que as mensagens são muitas vezes dispares. Isto leva a que o professor Francisco dizia, e eu complemento, leva a um maior medo, a uma maior incerteza, e, portanto, quando isso ocorre, é natural que a pandemia tenha um controle mais difícil. O que nós verificamos em Portugal é que, de facto, apesar de alguns retrocessos em algumas áreas do país, neste momento nós temos uma situação em que realmente a curva epidémica está a diminuir e que esse grau de incerteza e de medo em relação à pandemia também está a ser melhor acomodado. Claro que sabemos que vamos entrar no hemisfério norte no inverno e, portanto, é algo que o Estado e os serviços de saúde estão preocupados com uma nova vaga ou com um novo ressurgir dos casos e com o agravar das situações em relação também à gripe sazonal que já se verifica neste período do ano. E professor Francisco, eu ia concluir com essa pergunta para o Célio, mas eu vou concluir com o senhor. Com a queda da pandemia, ou seja, diminuindo o número de infecções, diminuindo o número de óbitos, a tendência é que o estresse também diminua. Sim, podemos pensar linearmente, esse será assim, não é? Mas há sempre aquele stress que vai permanecer e há consequências que vão permanecer. Tudo vai depender da forma no dia das situações situação. Intensidade e principalmente as questões de medo, pânico, que possam ter sido vivenciadas, preocupação com possibilidade de ter infectado e esta grande incerteza do caminhar da pandemia. Portanto, se nós em Portugal estamos a assistir hoje a uma diminuição e um controlo, estamos a assistir também na vizinha Espanha um aumento, em França um aumento, em Itália também está a aumentar, e, portanto, como é repetir um ciclo, começamos a expectativa também de atualmente haver uma segunda escalada. Portanto, em princípio sim, vai haver, digamos, uma separação do fazer face, de gestão de stress. Eventualmente algumas pessoas vão ter muitas noites ainda a acordar e com sonhos de situações vividas e que não terão cestas. As pessoas tiveram perdas de familiares e isso é um dos aspectos que os profissionais de saúde vão ter muita atenção. Será das perdas sem luto, que as pessoas não tiveram a oportunidade de fazer o luto. Pode vir a haver problemas a médio e longo prazo, não é? Portanto, uma população também que pode merecer grande preocupação. Mas esperemos que esta imprevisibilidade
vá diminuindo para todos. Quero agradecer ao professor Francisco Cardoso, ao professor Célio Pinto, pela enorme gentileza de falar conosco aqui no Brasil e colocar à disposição de vocês. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado da nossa parte. Foi um gosto partilhar dados, experiências. Acho que é muito útil sempre esta troca de experiências, pontos de vista, muito enriquecedor. Obrigado. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.